Na minha opinião, a tecnologia que surgiu em histórias de ficção científica mais distante da tecnologia que nós temos hoje aqui na Terra é a viagem no tempo. Muito provavelmente, criar uma máquina que nos permita viajar no tempo seja fisicamente impossível, pelo menos quando falamos em um dispositivo que pode nos levar até o passado. No entanto, ao longo da história podemos ver alguns casos de pessoas que alegaram serem viajantes no tempo, ou certos eventos e coisas no passado que alguns interpretam como possíveis evidências de viagem no tempo. Então é por causa disso que eu decidi trazer para vocês nesse vídeo alguns casos bizarros de viagem no tempo. Mas antes eu gostaria de falar do patrocinador do vídeo, a EBAC. A EBAC, ou a Escola Britânica de Artes Criativas, é uma instituição de ensino que oferece uma ampla variedade de cursos online para preparar você para o mercado de trabalho. Na sua plataforma você pode encontrar cursos em diversas áreas, como marketing, programação, design e muitos outros, como por exemplo a área do audiovisual, que é um dos maiores mercados do mundo e no Brasil está em grande expansão. Para a área do audiovisual, a EBAC oferece cursos sobre roteiro, sound design, edição para filmes, fotografia e muitos outros. Os cursos contam com uma tutoria individual dos professores que também atuam no mercado, que irão te auxiliar a criar um portfólio profissional para apresentar ao mercado, seja a área da publicidade, a televisão ou o cinema. E para o pessoal aqui do canal, a EBAC disponibilizou um cupom exclusivo, o SEMEBAC, que irá te dar R$200 de desconto adicional ao ser aplicado durante a matrícula. Então não perca tempo e acesse já o site da EBAC pelo link no comentário fixado ou no QR Code que aparece na tela e encontre um curso que combine com você. Muito obrigado à EBAC por patrocinar esse vídeo e agora vamos a ele. E falando nas origens desse conceito, algo parecido com a ideia de viagem no tempo é algo que podemos ver em passagens presentes em histórias religiosas, como em histórias presentes no hinduísmo e no islamismo. Mas de fato, esse conceito começou a ser desenvolvido, como conhecemos hoje, através da ficção especulativa e posteriormente na ficção científica. O primeiro trabalho que de certa forma apresenta esse conceito é uma obra francesa chamada O Ano de 2440, Um Sonho, se é que alguma vez existiu, escrito em 1771 pelo autor Louis Sébastien Mercier, escrito 18 anos antes da Revolução Francesa. Esse livro conta a história de um homem que, após cair no sono em 1771, simplesmente acorda 669 anos depois em uma Paris do ano de 2440, onde tudo que ele se recordava da cidade já não existia mais, sendo Paris nesse futuro uma cidade muito mais organizada, com um sistema de justiça mais justo. Dentro do livro, essa Paris de 2440 é um lugar sem religião, sem moradores de rua, prostitutas, impostos e um exército, além de coisas que foram consideradas inúteis e imorais, que simplesmente desapareceram, como é o caso da maioria dos livros, que segundo a história foram voluntariamente destruídos, restando nas bibliotecas obras que são consideradas as mais importantes. Essa obra foi uma das mais polêmicas de sua época e considerada uma das primeiras descrições modernas de uma utopia, sendo criada como uma crítica do autor para a sociedade de sua época, criando um mundo que seria o ideal em sua perspectiva. E ela também é considerada hoje uma das precursoras da ficção científica. Mas a obra que realmente trouxe a concepção mais moderna de viagem no tempo foi o livro A Máquina do Tempo, do autor H.G. Wells, de 1895, onde é contada a história de um homem que consegue desenvolver uma máquina do tempo e viajar para o futuro muito distante, onde a raça humana se dividiu em duas espécies, os Eloys, que são fisicamente muito parecidos com os humanos atuais, vivendo em uma sociedade paradisíaca, e os Morlocks, seres bestiais que vivem em cavernas no subsolo. Mas agora, quando saímos do campo da ficção e falamos de casos que pelo menos em algum momento foram divulgados como reais, temos uma série de casos que são bem diversos. Começando com um que não é necessariamente de uma pessoa que viajou
relógio no tempo, mas sim uma suposta máquina que, teoricamente, seria capaz de ver o passado. Esse dispositivo é conhecido como cronovisor e, segundo a conspiração, ele estaria guardado nos arquivos do Vaticano. Muito do que sabemos sobre essa história se dá por um livro publicado em 2002 chamado O Novo Mistério do Vaticano, escrito pelo padre François Brunet, onde é dito que o cronovisor teria sido projetado por um outro padre chamado Pellegrino Ernetti, com a ajuda de outros grandes cientistas do início do século XX, como é o caso do físico Enrico Fermi, o mesmo do paradoxo de Fermi. O cronovisor teria sido projetado durante os anos 50 e permanecido um segredo da igreja desde então. Esse dispositivo foi supostamente usado para fazer registros da vida de Jesus Cristo, sendo que é dito que ele teria mostrado coisas como a sua crucificação e a sua ressurreição. Também havendo relato de que Ernetti teria presenciado a última ceia, além de também ter obtido gravações da Roma Antiga, como a performance de uma peça perdida chamada Tiestes, que é uma tragédia grega que se perdeu pelo tempo. E antes da publicação desse livro, durante os anos 70, um jornal italiano chamado La Domenica dei Corrieri evidenciou em uma matéria a suposta invenção de Ernetti, mostrando até uma dita fotografia de Cristo, tirada através do cronovisor, que no caso é essa que vocês estão vendo, mas aparentemente esse é um daqueles jornais conhecidos pelo seu sensacionalismo, então não dá para levar muito em conta o que eles publicam. Hoje, a existência do cronovisor é considerada uma das muitas teorias da conspiração que envolvem viagem no tempo e o Vaticano, com a existência dessa máquina nunca tendo sido confirmada. Logo, é certo que ela nunca existiu de fato. Mas seguindo em frente, algo que também é muito levantado nesse meio é o avistamento de supostos viajantes no tempo em materiais antigos, geralmente sendo pessoas que estão em uma foto ou gravação antiga que parecem não ser daquele tempo. Um dos casos mais clássicos dessa ideia aparece em um filme do Charlie Chaplin, lançado em 1928, chamado O Circo, já que um cineasta apontou que um dos figurantes que aparece na produção está aparentemente usando um celular. E não é preciso dizer que não existia celulares em 1928, né? O homem que notou esse detalhe foi o cineasta norte-irlandês chamado George Clarke, que em 2010 estava assistindo o filme através de um DVD quando notou essa mulher colocando sua mão próximo ao seu ouvido como se ela estivesse usando um celular. Inclusive, parece que ela está falando com alguém através do aparelho. Logo, Clarke levantou a teoria de que essa mulher fosse de alguma forma uma viajante no tempo. Mas apesar dessa hipótese ter sido levantada, ela, assim como vocês devem imaginar, pouco provável. Afinal, qual o sinal que ela estaria recebendo em 1928 quando não existia celulares? Na verdade, não existe uma explicação definitiva que explique o que essa mulher está fazendo exatamente. Porém, a explicação mais plausível diz que essa senhora está segurando um aparelho auditivo, que começaram a ser desenvolvidos justamente na década de 20. E esses modelos mais antigos fazem com que justamente o usuário pareça estar segurando um celular, como pode ser visto nessa imagem. E existe até um outro caso bem semelhante a esse, que a sua fonte é ainda mais antiga. Afinal, existe uma pintura feita em 1860 pelo pintor austríaco Ferdinand Georg Wadmüller, chamada The Expected, que mostra uma mulher caminhando por uma trilha. E o que chama a atenção hoje nessa pintura é que parece que essa mulher está usando um celular. Alguns lugares até especificam esse suposto celular como um iPhone por algum motivo. Mas é certo que isso não é um celular, na verdade a pintura parece representar nas mãos da mulher um livro de orações. E agora, partindo de fato para pessoas que afirmam que viajaram no tempo, temos talvez o caso mais infame da história da internet, que é o caso do John Titor. A figura do John Titor começou a ganhar proeminência na internet lá pelo início dos anos 2000, mais especificamente entre 2000 a 2001, em diversos fóruns espalhados pela internet. Nesses fóruns, um usuário que se dizia chamar John Titor afirmava ser um viajante do tempo do ano de 2036, e hoje em dia inclusive bate até uma
uma crise existencial, já que a gente tá bem perto desse ano já. Apesar dele dizer que o seu nome é John Titor, o seu pseudônimo nos fóruns era Time Travel _0. Nessas postagens, o suposto viajante detalhava como era sua máquina do tempo funcionava e os seus objetivos voltando no tempo. Ele afirmava ter nascido em 1998 em Tampa, na Flórida, e em 2036 ele seria um soldado que teria sido selecionado para uma missão do governo de voltar até o ano de 1975 para recuperar um computador da IBM modelo 5100, que era necessário para fazer um processo de depuração em programas antigos da sua época. Isso seria uma medida para evitar algo que ele chamava de o efeito 2038, que alguns teorizam que se trata de algo que chamamos do problema do ano de 2038, que é algo muito comparado ao bug do milênio, já que é dito que quando chegarmos ao ano de 2038, mais em específico no dia 19 de janeiro desse ano, certos computadores apresentarão erros devido a eles usarem o sistema POSIX para cálculos de data. Os computadores que têm esse sistema são as máquinas que se utilizam de processadores 32 bits. Esse erro será causado já que esses computadores não irão entender essa data e vão pular para o ano de 1901, que poderá causar erros de cálculos que poderão comprometer principalmente computadores de instituições financeiras e governamentais. A solução que está sendo proposta é trocar essas máquinas para processadores com 64 bits. Porém, ainda não se sabe se pelo menos na esfera governamental e financeira eles irão conseguir substituir todos os computadores até o ano de 2038. Mas voltando a falar do John Titor, algo que deixou ele bastante famoso na internet foram as suas previsões para o futuro, prevendo coisas que iam acontecer desde o ano de 2004 até 2036. Ele dizia que em 2001 a SER iria descobrir mecanismos para viabilizar a viagem no tempo através dos estudos de buracos negros, e que entre 2004 a 2015 os Estados Unidos estaria afundado em uma guerra civil que dividiria o país em 5, também dizendo que muito graças a isso os Jogos Olímpicos de 2004 até 2012 seriam cancelados, e de que a Rússia iria atacar diversas cidades dos Estados Unidos com bombas nucleares, iniciando assim a Terceira Guerra Mundial. E estamos hoje em 2024 e sabemos que tudo isso que ele previu não aconteceu. Na verdade, não chegou nem perto. Logo, dado a junção dessas previsões fracassadas e muitos questionamentos em relação ao funcionamento da máquina do tempo que ele explicou nos fóruns, é possível dizer que hoje John Titor é uma farsa. Talvez uma das primeiras grandes farsas da internet. Há ainda quem o defenda dizendo que talvez dada a sua missão, a nossa linha do tempo foi alterada, mas a resposta mais simples é de que de fato John Titor é apenas uma farsa. Uma farsa elaborada de fato, mas ainda uma farsa. Inclusive, uma imagem bastante atrelada à figura de John Titor é essa que eu acabei mostrando no vídeo anteriormente. Ela ficou conhecida como Viajante no Tempo Hipster, e ela é uma fotografia tirada em 1941 na reinauguração de uma ponte em Gold Bridge, na Colômbia Britânica, no Canadá. O que chama atenção nessa foto é esse homem que, como vocês podem ver, destoa bastante de como as pessoas se vestiam naquela época, usando um óculos escuro, uma camisa que parece ser estampada, além de parecer estar segurando uma câmera portátil, que definitivamente não era algo comum na época. Mas apesar da sua aparência moderna, ele de fato parece ser uma pessoa do seu tempo, só um pouco contra as normas de vestimenta. Os seus óculos, apesar de incomum, principalmente na situação em que ele estava, já existiam, assim como a sua camisa, que acreditam ter uma logo de um time de hóquei chamado Montreal Maroons, que é um time que já não existe mais há algumas décadas. E a câmera que ele segura, apesar de novamente não ser muito comum, já existia. Afinal, pelo menos a Kodak já fabricava câmeras portáteis pelo menos desde os anos 30. Mas ainda não temos certeza qual é essa câmera que ele está segurando. Então, no fim, dá para dizer que esse cara não é um viajante no tempo, mas sim um cara que, sem querer, conseguiu prever como as pessoas iriam se vestir décadas depois. Com certeza, um homem à frente do seu tempo. Inclusive, como vocês devem imaginar, não sabemos a identidade desse homem, que, dado a época em que essa foto foi tirada e a sua idade aparente, ele muito possivelmente nem mesmo está vivo hoje. E ele é até um exemplo oposto de um fenômeno que muitas pessoas enxergam quando veem materiais do passado, onde parece que as pessoas eram muito mais velhas do que elas realmente eram. Nesse
caso ele é justamente um jovem de hoje em dia. Mas voltando a falar do John Titor, a sua história ficou tão popular que ele foi referenciado em diversas mídias, uma delas sendo a visual novel e o anime de Steins Gate, que lida justamente com a viagem no tempo. Mas apesar disso, até hoje não temos certeza de quem está por trás do John Titor. Outro caso de um suposto viajante no tempo é de um indivíduo chamado Mike Markham, um estudante de engenharia elétrica da cidade de Stanberry, no Missouri, que durante o ano de 1995 teria desenvolvido uma máquina que ele chamava de Jacob's Ladder, ou a escada de Jacó, que era capaz de criar vórtices que parecia fazer certos objetos desaparecerem. Markham acreditava que esses objetos teriam viajado no tempo graças à sua máquina. Logo, para desenvolver melhor a sua criação, Mike Markham roubou alguns geradores da sua cidade, gerando um apagão nela, fazendo experimentos com a sua suposta máquina do tempo, fazendo ele ser preso pelos roubos dos geradores e posteriormente solto. Tudo isso ainda em 95. Após isso, Markham fez algumas aparições em um programa de rádio local falando sobre a sua máquina. Ele em algum momento até disse que a sua motivação construindo a máquina do tempo era para viajar alguns dias no passado para acertar os números da loteria. Eu acho que é o que muita gente faria com esse poder, inclusive. E em uma das suas aparições nesse programa de rádio, Markham afirmou que ele estava novamente construindo uma máquina do tempo, mas dessa vez, segundo ele iria construí-la sem cometer nenhum crime, sendo que faltava cerca de 30 dias para ele concluí-la. Mas após isso, ele supostamente desapareceu, havendo até a lenda que ele teria usado sua máquina do tempo e viajado acidentalmente até os anos 30, onde ele teria morrido. E é nesse ponto que muitos lugares da internet terminam a sua história, dizendo que ele está desaparecido até hoje. Mas é certo que ele não está desaparecido atualmente, já que ele vive hoje no Havaí e, segundo alguns lugares, ele é até ativo na sua página do Facebook. Mas ele nunca de fato conseguiu comprovar que ele realmente criou uma máquina do tempo funcional. Logo, nenhum dos seus experimentos foram em algum momento comprovados. Mas quando falamos do primeiro caso conhecido na história de uma pessoa que afirma ter viajado no tempo de alguma forma, temos o caso de duas mulheres inglesas chamadas Charlotte Anne Morbely e Eleanor Jourdain. Elas descreveram o seu caso em um livro chamado An Adventure, lançado em 1911. Essa história ocorreu em 10 de agosto de 1901 e as duas mulheres envolvidas nesse caso eram inglesas que trabalhavam no colégio St. Hugh, em Oxford, na Inglaterra. As duas fizeram em 1901 uma viagem até Paris, onde elas visitaram o Palácio de Versalhes, através de uma visita guiada. Logo, as duas decidiram ir mais perto do Petit Trianon, um palácio próximo a Versalhes, onde elas se perderam do seu grupo. Pedindo ajuda para os locais, elas entraram em um beco onde no livro elas descreviam que um sentimento de opressão e melancolia atingiu as duas, mudando completamente a atmosfera da região. Logo após isso, elas começaram a ver pessoas que se vestiam como se estivessem no século XVIII, além de avistarem lugares que já não existiam mais na sua época. Passando por esse caminho, elas alegaram terem visto um homem com uma expressão vilanesca que as causou repulsa, e posteriormente, avançando, elas avistaram uma mulher bonita de cabelos loiros que desenhava algo enquanto sentava na grama, que vestia, segundo Eleanor, um vestido antiquado e bastante incomum. Após isso, seguindo um caminho guiado por um garoto, elas saíram daquele lugar e conseguiram finalmente se juntar ao grupo de turistas novamente. Posteriormente, as duas começaram a acreditar que elas teriam sido transportadas de volta no tempo para o século XVIII, em uma época pré-Revolução Francesa, onde elas teriam se deparado com figuras como o Comte de Valdrely, um nobre da corte do rei Luís XVI, que seria aquele homem com aparência vilanesca, e o mais intrigante, aquela mulher loira que elas teriam avistado seria ninguém menos que a Maria Antonieta, a esposa de Luís XVI e a última rainha da França. Rainha essa que foi morta durante a Revolução Francesa em 1793. Parecia até que o vestido que ela estava usando nessa aparição é o mesmo que ela é representada em uma pintura de 1785 feita pelo pintor sueco Adolf Ulrich Wertmüller. Na época em que o livro foi publicado, ele foi considerado um sucesso, sendo considerado naquela época um relato de um evento paranormal.
já que era dito que essas figuras avistadas por elas eram fantasmas. Logo, com a fama, também surgiram diversas críticas de pessoas duvidando dos seus relatos, levantando a possibilidade desse caso ser fruto de uma alucinação das duas ou uma farsa inventada para vender livros. Mas o fato é que as duas morreram, ainda afirmando que a sua experiência realmente aconteceu. Então eu acho que é isso. Esses foram alguns casos de viagens no tempo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal caso não tenha feito isso ainda. E no mais é isso. Espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.